sou Doris, uma mulher negra, de cabelos crespos, curtos, uso óculos, estou com uma manta roxa, no colo com o Benjamin, que tem 1 ano, e ao fundo é uma parede marrom e uma janela branca, tá? Essa é uma metodologia que a gente vai utilizar e sugerindo que vocês também utilizem nas pré-conferências. Deixa eu só colar aqui um pouquinho do que a gente combinou para hoje. Pedindo, né, gente, que possam... Peraí, peraí. Que possam manter as câmeras, se quiserem, né, desligadas, elas ajudam a não pesar tanto na questão da internet, deixar a internet mais estável. Os microfones vão ficar desligados, por favor, para que a gente possa se escutar. Se vocês quiserem falar, né, contribuir, a ideia é que possam colocar as perguntas já ali no chat. Vocês estão me escutando? Tá. Que possam colocar as perguntas ali no chat, né, aqui à direita, ou, se quiser, possa fazer um sinal que a gente pode ler e abrir o espaço para pergunta. A nossa proposta é que a Leia, hoje quem vai estar com a gente é a Leia Biasi e a Vanessa Azevedo. E a Leia vai fazer a primeira... Só um pouquinho, amor. Vanessa, pode deixar que eu vou me apresentando. Certo, pode ir lá, Leia. Tá. E aí, só para terminar, tá, gente? A Leia vai se apresentar, vai fazer a fala dela, a gente vai abrir um espaço para questões no final da fala da Leia, vamos fazer um intervalinho de 5 minutos, né? Quem quiser fazer o que quiser. E depois a Vanessa também se apresenta e vai fazer a fala dela com as questões no final, tá? E aí, no final de tudo, a gente vai fazer algumas orientações que a gente tem, sabe, de algumas dúvidas. Lembrando, gente, por favor, aquele link da agenda das pré-conferências, já vou fazer agora esse lembrete, que foi encaminhado por e-mail, alguns têm pelo WhatsApp, já está atualizado e ele pode ser colocado ali, os horários, a gente precisa que seja colocado o horário de início e previsão de término da pré-conferência, bem como se precisa ou não de suporte tecnológico, né? Enfim, isso é algumas coisas. Eu vou encerrando por aqui, vou estar ajudando aqui na mediação e no chat. A gente está com o Léo aqui, nosso presidente do SEMAS, a Yara, que é conselheira também da executiva, a Gelsa, também da executiva, se quiserem. Eu peço a palavra. Ok. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço a todos que estão participando, né, desse nosso encontro, que vai ser muito importante, né, para a gente se preparar tanto para as pré-conferências quanto para a conferência. Mas quero agradecer muito pelo aceite, né, da nossa amiga Leia. É um prazer muito grande contar com ela aqui para nos auxiliar nesse processo da Leia, que tem uma história muito grande e muito acúmulo, né, com relação a vários assuntos da nossa política da assistência social, e também agradecer a Vanessa por elas estarem hoje nos dando esse auxílio, que vai ser muito importante para todos. Em nome de toda a nossa executiva do Conselho Municipal, então, quero apresentar aqui, antecipar os meus agradecimentos e desejar que todos tenhamos um ótimo encontro e muitos aprendizados, certo? Obrigada, Léo. Mais alguém da executiva? Então, vamos começar. Achei que a Yara ia dar uma palavra, abriu a câmera. Não, eu só abri a câmera, mas eu acho que o Léo disse tudo. Sejam muito bem-vindos. Leia, mais uma vez, na caminhada, a gente se encontrando aqui muita gente
que faz parte dessa caminhada nossa em prol da assistência social, e como disse o Léo, que tenhamos todo um bom evento e que possa contribuir, que a gente atinja ao máximo possível aqueles que necessitam do serviço da assistência social por direito. Um abraço a todos. Obrigada, Yara. Pode tocar ficha, Léa. Bom, então, para quem não me conhece, eu me chamo Léa Maria, sou assistente social, sou branca, tipo mignon, cabelos já grisalhos, pela caminhada e pelo tempo, né? E são curtos cabelos, uso óculos. Eu estou com uma blusa preta, de gola alta, cinza, não é preta, é cinza, e em cima outra blusa de lã azul. E no fundo eu tenho a logomarca da Frente Gaúcha em Defesa do SUS e também a logo que o CNS, né, mandou para os estados sobre a Conferência Estadual de Ciências Social. Então, eu quero, de imediato, saudar os colegas, né, da mesa diretora do SEMAS, dizer da minha alegria de eu ver o Léo, a Yara, a Gelsa, que já nos conhecemos há bastante tempo. Tem vários colegas aqui que olho a foto, né, a imagem. Estou vendo a Ângela, nossa parceira da Frente Gaúcha, a Fátima, não quero deixar o Oscar, enfim, eu estou vendo várias pessoas do meu tempo da FASC, né, quando trabalhei na FASC, e outras de outras entidades que fui conhecendo, né, e quero agradecer a Doris e a Diva, né, que em nome do SEMAS fizeram um convite para participar desse momento com vocês. Eu vou usar umas lâminas, eu tenho o hábito, né, de usar lâminas, e vou usar essas lâminas, e elas foram feitas pensando nos usuários, e não em vocês, que são técnicos, que dominam, né, a temática. Eu, quando a Doris e a Diva falaram, eu digo, mas não precisa ser eu, tem tantas pessoas, colegas, né, capacitadas, preparadas para fazer essa fala, mas, enfim, eu agradeço, me sinto honrada e vou socializar aqui com vocês, então, essas lâminas. Eu tenho 2 eixos para trabalhar, eu só fiquei com uma dúvida, Doris. Eu apresento os 2 eixos junto e depois é que se faz as perguntas? E aí tenho 5 minutos de intervalo? Ou é um eixo, faz a pergunta, se é que vai ter, né? Porque eu acho que não vai ter. Olha, a gente pode fazer as 2 opções, mas como a gente quer separar as gravações, eu acho que um eixo faz as perguntas ou considerações, enfim, o segundo faz as considerações e o intervalinho de 5 minutos. Tá certo, então. Tá? Então, eu vou pôr as lâminas aqui. Eu vou, como a gente aprendeu isso, né, em termos da questão de dar possibilidade de acesso a todos os participantes. Então, eu vou fazer a leitura, algumas lâminas, eu vou fazer a leitura. Eu vou agora tentar socializar aqui. Espera aí que eu vou abrir aqui. Vocês estão enxergando? Sim. Sim, Léa, tá bem. Então, tá. Então, o tema desse ano, né, assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. E nós estamos na 12ª conferência. Quem lê o texto de imediato, né, o tema da conferência, vê que é o mesmo tema da
conferência que nós já fizemos há mais tempo, e que esse tema é o que está previsto no plano, né, plurianual que a gente fez da política de assistência social e cuja validade é até 2026. Só que esse plano, em função dos governos que nós tivemos, né, até então, ele ficou parado, ele não está sendo executado. Então, o tema da conferência, os eixos da conferência, o conteúdo, eles foram elaborados a partir do segundo plano decenal. Eu falei em plurianual, mas é decenal da política de assistência social. E a validade dele ele foi feito em 2016, e como são 10 anos, ele vai até 2026. Só que, como ele está parado, o CNAS, né, junto com outras instâncias, né, da política de assistência social, tomaram essa decisão, que eu considero muito importante, de a gente retomar as deliberações e as propostas que estão nesse segundo plano decenal da assistência social e que não estão sendo executadas. Então, acho que é importante a gente saber o porquê desse tema, né? E se dar conta que é o mesmo tema, os mesmos eixos da última vez em que foi discutido, que foi em 2016. Eu apresento aqui um contexto pandêmico que foi elaborado pela assistente social Solange Milene Bervin, porque não tem sentido eu estar elaborando novamente dados quando a gente tem um contexto muito bem elaborado por essa colega assistente social, que é mestre e doutora em serviço social, e ela é de Tuparandi, e ela dá aula na Unipampa desde 2014, ela é docente. Então, o que ela coloca, né, e que eu transcrevo aqui para vocês, é que nós vivemos, a partir da pandemia, num cenário que triplicou as demandas de serviço, né, em função da realidade socioeconômica e de saúde, né, da nossa população, principalmente das classes sociais mais enfraquecidas e em piores condições de vida, e que isso também provocou condições precárias para os trabalhadores, porque a gente tem muitos trabalhadores que até então, no Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul também, não tiveram até o momento acesso à vacina, mesmo sendo um campo de atenção prioritário e essencial à população. Se nós conversamos, quando a gente faz nas rodas de conversa que a frente realizou, nós podemos ver o quê? Que em muitos municípios, quem foram vacinados, como em outros municípios de maior porte, são os assistentes sociais e os psicólogos. E como em muitos municípios gaúchos, você sabe que 70% dos nossos municípios gaúchos são de pequeno porte 1 e 2, e estão localizados aonde esses profissionais, esses colegas? Então, a sede onde eles estão é no mesmo prédio da Secretaria da Saúde. Então, eles foram vacinados não porque eles são considerados trabalhadores do SUAS, mas sim porque são considerados o quê? Trabalhadores do SUS, do Sistema de Saúde, porque a Secretaria ou o Departamento de Assistência Social fica no prédio da Secretaria. A mesma coisa o CRAS. O CRAS fica ali no prédio da Secretaria da Saúde e Assistência Social. Agora, o oficineiro tomou vacina, a ajudante de cozinha tomou vacina, o orientador social, que aí estão num prédio que não é na sede da Secretaria da Saúde e Assistência Social, aí não. E aqui em Porto Alegre, vocês sabem melhor do que eu qual que é a nossa realidade, já que hoje eu não trabalho, né, no Executivo Municipal, nem numa ONG, eu trabalho fazendo assessoria e consultoria às entidades e prefeituras. Um terceiro ponto que ela levanta é a ausência de condições objetivas de trabalho, a falta de equipamentos. Ontem ainda a gente, na roda de conversa que nós fizemos ontem, que foi a última, nós temos colegas assistentes sociais no interior que eles têm o computador
e têm acesso à internet, mas eles não podem falar e nem a imagem aparece. Para vocês verem, não é que nem vocês que estão aqui participando que conseguem falar, conseguem enxergar. Então, nós temos em muitos colegas e muitos trabalhadores que não têm celulares, não têm internet, além das orientações serem descontroladas, né? Principalmente com relação à questão da pandemia. A outra questão que aparece nesse contexto é a ampliação exponencial, causando sobrecargas e doença para os trabalhadores do SUAS. A contaminação dos trabalhadores pela Covid. Quantos trabalhadores do SUAS no Brasil faleceram, além de se contaminar e que faleceram? A outra questão são as incertezas. Como fazer o trabalho da assistência com proteção para os trabalhadores e usuários se eu não tenho condições, muitas vezes, no prédio, na própria sala, não é de espaço. Então, ou eu vou ser contaminada pelo usuário, ou eu vou contaminar o usuário. Então, isso são questões dentro desse contexto pandêmico, né, que nos chama atenção. A outra questão que ela levanta e que, para nós, enquanto política de assistência social, quem milita e trabalha na política de assistência social, percebe é o deslocamento da assistência social como campo de direito. Um exemplo mais claro é que a gente não vê, né, participando do comitê da Covid-19 no âmbito dos municípios, a Secretaria da Assistência Social ser representada, ou no caso aqui de Porto Alegre, posso estar muito equivocada, mas a FASC fazer parte do comitê é apenas o pessoal da saúde. Então, a gente continua ainda em muitos lugares vendo no Brasil que a assistência social ainda não é considerada um campo de direito. E uma questão que apareceu muito nas rodas de conversa e que a Solange traz é que hoje a assistência social em vários municípios brasileiros vem sendo reduzida, aqui está escrito errado, a cesta básica, né, que não é com X, não é sexta-feira, a cesta básica, e os serviços como o PAIF, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, pelo fato de eles não estarem sendo presenciais, eu não desenvolvo todas as outras características e especificidade que tem os serviços e programas socioassistenciais. Então, é nesse contexto, né, que nós temos que refletir sobre o nosso compromisso de fazer a política, fazer a conferência de assistência social, porque é o momento que a gente tem que retomar a nossa caminhada no Brasil inteiro, né, de defesa da assistência social como um direito do cidadão, como um dever do Estado e como uma política pública que tem efetividade junto às necessidades e demandas, né, da população, dos cidadãos que procuram esse serviço. Eu vou trabalhar o terceiro eixo, voltando só um pouquinho, esse é o cenário, tanto para o terceiro, quarto eixo, para o primeiro, qual seja o eixo que a gente vai trabalhar na conferência, e muitas outras questões que vocês podem, inclusive, acrescentar nesse cenário quando estiverem trabalhando nas regiões e na própria conferência, né? O terceiro eixo trata o quê? Do controle social. Qual que é o lugar da sociedade no SUAS e a importância da participação do SUAS? Léo, eu estou em falta aqui contigo. Eu estou passando umas lâminas que tem um fundo azul e também ela tem uns círculos brancos que vão clareando, ficando branco, e no meio... Então, tem os dizeres, esses que eu estou lendo. E os dizeres têm os títulos que estão com letra maiúscula, eles são... Não é vermelho, não sei que cor é essa. Ai, me ajudem aí, que cor é essa? Para mim é vermelho. É vermelho? Então tá, que seja vermelho, mas não é um vermelho vivo. E azul... e vermelho, mas não é o azul do Grêmio nem o vermelho do Internacional.
Bom, então o título é o controle social. Esse é o título do terceiro eixo, Léo. O lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários. E aqui nessa lâmina, que ela é lilás, rosa na metade da lâmina, a outra metade ela é branca, daí aparece a imagem de um cara com uma lupa, né? E ele está de óculos, ele é meio carequinha, paletó, é um burguesão, assim, Léo, de fatiota, gravata, e com uma lupa bem grande, e eu escrevi do lado, quem controla quem? Você pode controlar, daí tem uma mão apontando um dedo para você, cada um de você. Você pode controlar qualquer coisa? Pode ter controle? Agora nós vamos para outra lâmina. Opa, pulou muito. Que mostra o quê? Que desde que a gente nasce, qual que é o primeiro documento que controla, que faz o nosso controle, pessoal? Posso perguntar agora, Doris, ou é só depois? Pode perguntar, tranquilo, fica com vocês. Então, qual que é o primeiro controle que nós temos quando nascemos? Certidão de nascimento. Tá certo. Então, nós sairmos do útero da mãe, tem alguém que já nos controla. O Estado começa o controle com a certidão de nascimento. Então, nós temos as leis, temos a polícia que nos controla, as ideologias, a cultura, as religiões. E aí, Léo, essas palavras que eu estou dizendo, eu coloquei uma figura. Das leis tem uns livros, e agora eu não sei o nome, o martelinho, aquele que os juízes batem, né, quando decretam a sentença. Depois, no lado esquerdo, tem uma imagem assim que mostra uma camiseta de um cara, só aparece as costas, está escrito polícia. Embaixo dessa, da minha direita, mas deve ser a tua esquerda, da minha direita aparece a palavra ideologia, mas ela está escrita toda através de sinais, né? De símbolos que tem aqui. É de grana, é de partido, vários sinais aqui que são do nazismo, enfim, que são de ideologias. Depois tem a palavra cultura, e no meio é sobre as religiões. Então, tem um cara que é padre, a freira, depois uma baiana, tem um índio, tem um... Como é que se chama? Meu Deus, agora me deu um branco. Gurias, me ajudem, eu estou deixando 3 aí. Monge. E o outro... Léa, não é baiana, é mãe de santo. Mãe de santo. Depois aqui, como é que se chama, meu Deus, a FAS que tem convênio com uma entidade ali na Zona Sul? Aqui. Um monge? Religião budista. E outras aqui, Léo, são 5, 3, 2, 4, 6, 7 bonequinhos que mostram de forma simbólica, né? As diversas religiões. As suas religiões. E nós controlamos o Estado, então, aquelas formas ali são as formas que o Estado nos controla. E aí tem a grande pergunta, se nós controlamos o Estado. E como que nós podemos controlar? Nós participamos, os trabalhadores participam, os gestores participam, os usuários participam, nós nos manifestamos, nós lutamos pela garantia dos nossos direitos sociais, e aí aparece uma imagem de uma passeata que a gente fez, na foto tem a Leila, tem os bonecos do SEMAP, que a gente fez no Dia Nacional de Mobilização em Defesa do SUAS, que a gente a FASC fez um evento junto com... Na época não era a Frente Gaúcha ainda,
era a comissão de mobilização em defesa do SUAS, que o Conselho Estadual da Assistência Social criou em função da realidade da política de assistência social no Estado, principalmente em termos dos trabalhadores do SUAS, que eram 5 trabalhadores para assessorar os 490 e poucos municípios e gaúchos. E aí a gente conseguiu, através dessa mobilização, fazer o concurso público. E isso é uma passeata que a gente vem, desce lá, a Rua da Ladeira, e aqui nós estamos na Rua da Praia, nos dirigindo ali para a Esquina Democrática. E aí o Ilê Mulher levou a banda também, participou ativamente os usuários. Embaixo tem 2 figuras, tem um campo de futebol americano e tem 3 pessoas, né? 2 crianças e um adulto. E aí, todos esses 3, na primeira figurinha, o adulto, a criança do meio e a pequenininha, estão em cima do quê? Todos em cima de uma caixa para poderem, como tem uma cerca, né? Eles poderem enxergarem o campo de futebol. Então, o adulto enxerga perfeitamente. A criança do meio, ela consegue ficar com a cabeça acima da cerca. E a terceira criança, ela não enxerga nada, porque ela é menor que a cerca. Na segunda figurinha ao lado, o que aparece? O pai, ou adulto, ele não está em cima de caixa nenhuma. A segunda criança está em cima de uma caixa e continua enxergando o campo de futebol, porque o seu rosto está acima da cerca. E a terceira criança, ela está em cima do quê? De 2 caixas. E nós, da política de assistência social, lutamos pelo quê? Pela igualdade ou pela equidade? O que vocês acham? Equidade. Que silêncio mortal, meu Deus do céu, nós temos dúvida? Bem alto, bem alto. Hã? Vamos dizer bem alto, né, Léa? Equidade. Equidade, gente. Nós Equidade. lutamos justiça, nós queremos justiça social. Equidade, gente, é justiça social. Né? Então, e aqui nós estamos falando apenas em 3 pessoas, e, portanto, é de forma individual. Agora, como que no CRAS, no CREAS, na sede, né, no território, a gente luta por equidade. Uma coisa é a gente lutar por equidade de forma individual, outra coisa é a gente lutar por equidade do coletivo. Como que nós fazemos isso? Como que a política de assistência social faz? Então, geralmente, a gente fala assim, não, eu estou lutando pela igualdade. Tudo bem, mas eu tenho que lutar o quê? Pela justiça social. Igualdade não é justiça social. Justiça social é todos terem acesso a determinados serviços, programa, terem acesso à proteção, às seguranças sociais. E isso eu só faço quando eu trabalho com a questão da equidade de forma coletiva. E na política de assistência social, então, né, são coisas que eu tenho que refletir. Mas antes de chegar na política de assistência social, tá bom agora o barulho? Quais são as ferramentas de controle social que o cidadão possui sobre o Estado? E aí a maioria, gente, das leis orgânicas do município estão ali as ferramentas. Na nossa lei orgânica, o que fala? Na descentralização política administrativa. Por isso que a gente tem CRAS, tem CREAS. Isso também está dentro da política de assistência social, a descentralização de vários equipamentos. O segundo ponto é que está prevista a participação da população, o orçamento participativo. E aqui, Léo, eu estou lendo essas palavras, mas embaixo de cada palavra
tem uma imagem. Na descentralização político-administrativa é um mapa. Na mais participação, são várias mãos levantadas, querendo dizer, eu quero falar, eu quero, né? E na terceira também são umas mãos estilizadas que falam que é do orçamento participativo, que nós, em Porto Alegre, todos conhecemos. Ele pode não ser igual ao que era na sua origem, mas foi uma experiência que vários de nós vivenciamos, e eu penso que alguns ainda vivenciam, né? Aqui nessa outra página, Léo, não tem, as palavras estão dentro das imagens. Então, aparece o quê? Audiência pública. Esse é um direito, né, que a gente tem, a população tem de solicitar uma audiência pública, o governo tem obrigação de fazer na política de assistência social, também está previsto. Então, mostra uma imagem das pessoas reunidas ali, falando e outras escutando. Depois mostra uma máquina de votar, quando a gente tem plebiscito, aqui sem voto impresso, né? Nós não estamos nessa campanha aí de que tem que... E depois mostra um papiro como se fosse um projeto ali, escrito um projeto de lei, que são de iniciativa popular, e junto com o papiro nós temos uma pena, como se fosse uma caneta, né, para elaborar o projeto de lei de iniciativa popular. E aqui tem eu trouxe aqui um outro conceitos de controle social, que isso aqui é de uma outra colega assistente social, que eu gosto muito desses dois conceitos, que é a Maria Valéria Correia, e ela é reitora, mestre e doutora, né, em serviço social, e ela é reitora lá da Universidade de Alagoas. E ela coloca o quê? Que o controle social... Agora eu estou lendo aqui, Léo. Eu estou falando Léo porque eu não sei se tem outra pessoa com deficiência visual, além de mim, que uso óculos, não sei se tem mais alguém. Mas, enfim, controle social é a capacidade da sociedade intervir nas políticas públicas com o objetivo de garantir direitos. E depois ela apresenta um outro conceito que eu acho bem mais completo e significativo, quando ela diz que a capacidade que a sociedade civil tem de intervir na gestão pública, orientando as ações do Estado e os gastos estatais na direção dos interesses da população. Eu gosto desse conceito aqui, porque ele fala de grana, e eu sempre digo, quando um candidato, né, ele faz campanha, ele diz assim, a minha prioridade vai ser X ou Y. Tu tem que ir no orçamento para ver quanto de grana que está lá naquela prioridade X ou Y. Se ela não tem mais grana que os outros itens, então aquilo não é prioridade, é só papo furado, né? Então, eu sei, e por isso que eu digo que a gente tem o controle social e o SEMAS, ou quem trabalha e milita na política de assistência social, terá controle social na medida em que ele consegue ver o montante de recursos que tem naquela política e consegue direcionar para as principais necessidades que foram constatadas, seja através dos conselheiros das Corás, seja através da vigilância socioassistencial, que isso depois vai aparecer no outro tópico, né? Mas através desse conjunto de informações que a gente tem nos territórios sobre as necessidades socioassistenciais. E a partir disso é que eu vou orientar, vou fazer um planejamento e vou colocar um montante de recursos financeiros maiores nessa situação. E aí, na política de assistência social, quem são as instâncias, né, de controle social? E aí, se a gente for pegar LOAS, a gente vai ver que é o Conselho Municipal de Assistência Social
E no caso de Porto Alegre, a gente tem as CORAS, que são as Comissões Regionais de Assistência Social, que são vinculadas ao Conselho. E eu não sei se vocês se lembram do lema do Conselho, né? Sou quem sou porque somos todos nós. Aqui está a logomarca do Conselho, que é aquela bússola, né? E tem as iniciais do Conselho, está escrito CEMAS, embaixo está escrito Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre, e numa das setas da bússola tem uma pessoa caminhando, ela não está parada, a figurinha mostra o quê? Que ela está a caminhar, e o lema é esse, sou quem sou porque somos todos nós. Quer dizer, o CEMAS, a Política de Assistência Social em Porto Alegre, ela só é e ele só funciona se todos nós que trabalhamos, que somos usuários, que militamos, fazemos a defesa do CEMAS, fazemos a defesa da assistência social, fazemos a defesa da FASC como um órgão gestor da política de assistência social e que o seu funcionamento seja conforme esteja previsto aonde? Na LOAS, na NOBSUAS. No momento que a FASC, que uma secretaria municipal, que um conselho municipal, que uma CORAS não funciona de acordo com o que está previsto no SUAS, de acordo com o que está prevista na LOAS, nós temos que fazer um esforço de cobrar, de tensionar, para que ela volte a assumir as configurações de tudo aquilo que vai... Hã? Boa tarde, eu consegui entrar agora porque eu estou com meus dados móveis. Boa tarde. Cristiane do Eixo. Joia. E aqui, então, o que é o CEMAS? É uma instância criada por lei, ela delibera sobre a política de assistência social de Porto Alegre. Ela não é consultiva, gente. CEMAS não existe para que ele seja... O que tu pensa sobre isso? Além de dizer o que ele pensa sobre isso, ele tem que dizer... É isso que nós queremos que seja feita. Eu sei que na gestão passada o CEMAS foi muito desconsiderado, né? E, infelizmente, o que saiu da tela de vocês? Não. Não, Leia, não. Tá... O meu saiu, deixa eu voltar aqui, espera aí um pouquinho. Mas não, a gente está te vendo. Mas saiu do... Para nós está no que é CEMAS. Tá, mas vocês não estão com a tela toda preenchida? Sim, está em tela cheia. Tu vê, para mim não está, mas tudo bem. Deve ter ficado embaixo, às vezes a tela cheia vai para trás. É. Bom, para você está a tela cheia? Sim, está tudo ok para nós. Então eu vou continuar aqui, porque o que está para evitar o efeito? Ignorar. Vou para ignorar. Bom, como eu entendo muito, eu vou para ignorar, né? Instância, então o CEMAS é uma instância, aquilo que eu li, que está escrito ali, que é uma instância criada por lei, que delibera, ela é composta por representantes da prefeitura municipal, então diversas secretarias, sendo que a maior representação é da FASC, e representantes da sociedade civil organizada, as entidades de assistência social, os trabalhadores do SUAS e os usuários do SUAS. E ela também tem uma composição paritária, e a paridade atual, que está na LOAS, é a mesma, 25% governo, 50% governo, 50% sociedade civil. Mas já houve deliberação há mais tempo, em outros anos, de que essa paridade fosse outra. Se de um lado fosse 25, 25, 25 e 25. Então, 25% governo, 25% entidades de assistência social, 25% trabalhadores do SUAS e 25% usuários do SUAS. Só que isso até hoje não foi colocado em prática, embora tenha sido deliberada, aprovada na Conferência Nacional,
porque desde o governo Temer há um grande medo do CNAS em virtude de todo um processo, né, de deslegitimar a política de assistência social, de que, ao mudar esse artigo na LOAS, também fossem alteradas outros artigos da LOAS. E vocês sabem que a LOAS ela é avançada em termos de princípios, diretrizes, mas é retrógrada lá no que se refere ao BPC, embora recentemente tenha tido uma melhoria em termos de renda, né, para ter acesso, mas, por outro lado, o processo de avaliação está bastante ruim, né? E agora eu não sei como eu vou mudar, deixa eu ver. Eu vou ter que parar um pouquinho e voltar ao que eu estava fazendo antes, porque agora eu estou sem acesso. Só um pouquinho. Desculpe. Não precisa, isso, como a gente falou no início, né? Todo mundo aprendendo e reorganizando, isso é teste, né, gente? Se acontecer isso nas regiões, a gente entende. O que aconteceu? Conseguiu, Leia? Peraí. Leia, tu deve ter minimizado aí no pé da tua tela. Eu não sei. Esperem um minuto, que eu estou novamente aqui me arrumando. Fica tranquilo. Vou aproveitar para dar uns recados enquanto vou ajeitando aí. Quem entrou um pouco depois do início, né? A gente hoje está trabalhando, então, com os eixos 1, 2 e 3. Na próxima semana, dia 9, serão trabalhados os eixos 2, 4 e 5, né? Também de forma virtual, no dia 9, às 14 horas. A nossa proposta é a apresentação da Leia, depois o pessoal faz as perguntas, nós vamos ter um intervalo de 5 minutos e vamos falar sobre o eixo 2, financiamento. Quem puder, vai colocando no chat, então, nome e entidade, se não puder, e se quiser já colocando as perguntas ali, a gente lê depois, pode ir colocando também, se tiver algum apontamento, tá bom? Informação importante, essa reunião está sendo gravada, gente, tá? Porque depois a gente vai disponibilizar nas redes sociais do CEMAS para que vocês possam também utilizar em outro momento. Oi, voltou, né? Pode só repetir os eixos de hoje, que eu não ouvi. Hoje é o eixo 1, 2 e 3. Okay, o 2, que é o financiamento, vai ser tanto hoje quanto na próxima semana. Hoje é o 1 e o 3. Ok, obrigada. Isso? Voltou, Leia? Voltou. Acho que ela caiu. Oi, Leia. Acho que caiu, né? Então, tá os dois aqui. Ou tá com o microfone fechado. Leia, aparece tu aqui pra gente. Ah, tá aí. Não, eu tô com o microfone fechado. Eu vou voltar para a apresentação. Se tu quiseres me mandar a apresentação, pode mandar. Vê se está aparecendo. Tá. Tá no Comissão Regional de Assistência Social, Coras. Aqui. Isso. Tá. Então, tem que ter dotação orçamentária própria, estrutura administrativa, porque o Conselho tem um conjunto de ações que ele desenvolve, ele tem um caráter permanente, ele não é para ser... Não, agora eu não quero mais que o Conselho funcione, vamos dar umas férias para eles, isso não existe. E formação, o Conselho ele tem que ter, os conselheiros têm que receber formação, também faz parte da educação permanente do SUAS.
eles serem cidadãos, os conselheiros que vão receber, né, formação, qualificação para desempenhar as suas atividades. E a Comissão Regional de Assistência Social, elas são, a princípio, 17, eu sei que algumas estão com algumas dificuldades, né? Elas são vinculadas ao SEMAS, portanto, não são autônomas, elas não podem funcionar do jeito que quiserem, elas são vinculadas ao SEMAS. Os conselheiros da Coraz, eles são eleitos na própria Coraz. A Coraz, ela foi criada para possibilitar um espaço privilegiado de participação dos usuários, embora a gente saiba que em muitas Coraz a participação é muito maior das entidades de assistência social. Então, essa é uma discussão que tem que ser aprofundada, como que as entidades de assistência social trabalham a questão do vínculo SUAS. Isso é algo que ficou muito claro, eu vou fazer uma parte. Agora eu participei da comissão eleitoral para o CEAS, e algo que eu fiquei muito surpresa é ver que os coletivos, entidades de usuários, eles, quando fazem o relatório, eles não escrevem ou descrevem que são usuários do SUAS. Eles colocam tudo, que são do conselho, que lutam pelos seus direitos, mas eles não se enxergam como usuários do SUAS. E se eles não se enxergam como usuários do SUAS, significa o quê? Que a entidade ou o próprio governo, seja o CRAS, o CREAS, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, PAIF, o PAEF, enfim, seja o programa ou o serviço que é desenvolvido, não associa a eles a palavra assistência social, porque eles jamais colocam que vão no CRAS, que recebe o Bolsa Família, que receberam auxílio eventual, ou que recebe um BPC, e todas essas questões estão vinculadas à política de assistência social. Isso é uma análise muito séria que nós temos que fazer, por quê? Porque nós, os trabalhadores, temos vergonha disso. Por quê? Que o usuário não se enxerga como participante dos programas e serviços, e muito menos da Coraz. Por que eu vou ir para uma reunião da Coraz? Por que eu vou lutar por algo que eu não reconheço como um direito meu? Então, essa é uma reflexão muito grande que eu tenho que fazer, porque os usuários, né, do CRAS, do CREAS, das entidades, não estão indo participar, muitas vezes, das Coraz. E eu falo com propriedade, porque eu participei durante muitos anos, depois que começou a pandemia, que eu deixei de participar, da Coraz Centro. Ia como cidadã, porque a Coraz é aberta. E como eu milito na política de assistência social, eu acho muito importante esses espaços, né, em que tu pode debater os problemas da política de assistência social, tu avalia os serviços que estão funcionando, se não estão, se eles incluem ou excluem cidadãos, e como que eu posso encaminhar as demandas para o SEMAS. A maioria das vezes, quando chega algum serviço para ser discutido, eu raramente discuto se esse serviço está incluindo ou está excluindo o cidadão. E a política de assistência social é uma política de inclusão e não de exclusão. Então, eu sempre tenho que trabalhar na Coraz e no SEMAS frente aos limites financeiros, frente aos limites de recursos humanos, quais são os critérios que menos excluem. Vocês todos sabem que quando eu defino o critério, eu estou excluindo. E a outra questão que é muito importante, enquanto usuário, eu não posso ter medo, ter receio de falar na frente dos gestores das entidades, na frente dos gestores do município, sobre a qualidade dos serviços e benefícios socioassistenciais que eu estou frequentando. Eu tenho que tensionar isso.
Eu não posso ter esse receio, esse medo de que eu vou ser excluída se eu disser que tal serviço não está funcionando legal, que não estão me atendendo direito, que eu não estou sendo respeitada. E por que eu não tenho acesso ao Bolsa Família? Como que eu vou lutar? Como que eu vou protestar? Então, nas reuniões da Coras e também do SEMAS, eu tenho que fazer esse tensionamento. E aqui tem as questões para debate que eu trouxe, isso aqui eu copiei, gente, do que está na própria cartilha do CNES, que eu acho muito interessante essas perguntas que eles fizeram. E é isso que tem que ser debatido nas pré-conferências com os usuários, né? E algumas dizem respeito aos gestores e trabalhadores, e outras são específicas que cabem ao usuário ser ouvido. Então, quais os caminhos para estimular e ampliar a participação dos usuários nos fóruns, conselhos e outros espaços de participação popular e do exercício de controle social? Eu estou lendo aqui na tela as questões que eu copiei lá da cartilha do CNES, tá? 2. Bom, isso aqui, além dos técnicos, dos trabalhadores, os técnicos, eu estou errada, dos trabalhadores do SUAS, dos gestores falarem, eu tenho que ouvir os usuários, né? Os cidadãos que frequentam os nossos serviços, como que eles acham que eu posso, né, melhorar a minha participação naquele serviço, naquele benefício, enfim, naquela atividade. E quais são os grandes exercícios, obstáculos para o exercício do controle social na perspectiva de defesa e garantia de direito? Como que o CRAS, o CREA, o Centro Pop, entidades e outros podem contribuir para a consolidação do paradigma da gestão democrática e participativa? Quais as estratégias que podem ser ofertadas para garantir a participação qualificada dos usuários? Como sensibilizar e estimular a participação dos usuários no controle do SUAS? E que estratégias devem ser utilizadas para garantir a participação dos trabalhadores do SUAS nos conselhos? Essa é uma outra questão. Tem muitos trabalhadores do SUAS que não têm interesse em participar do conselho porque não querem se incomodar, não querem ter mais trabalho, ter que pensar mais, refletir mais, porque já estão com muitas atribulações, né? Mas são fundamentais. Eu aprendi muito na minha história de trabalhadora do SUAS, foi a minha participação em conselhos, tu saber ouvir, né, o que os usuários falam, e nem sempre é fácil, porque às vezes são críticas a um trabalho que tu faz com toda boa vontade, mas a boa vontade não é suficiente, né? E eu termino aqui com o lema deles, nada sobre nós sem nós, né? Agora, vamos para as perguntas. É isso, perfeito. Eu só vou fazer não é uma ressalva, né? Retificar a participação dos conselheiros da executiva do SEMAS, né? Então, o Léo, como nosso presidente, a Yara Rosa, a Jucemara Beltrame, a Daniela Braga aqui, a Gelsa. A gente tem vários conselheiros da executiva, os conselheiros que participam das plenárias, que a gente fica bem feliz que estão aqui, a Elizabeth, a Jurema, né? E todo mundo que está participando. Acho que eu vou dar só uma lidinha no que apareceu no chat para você, né? Para vocês. Quando tu trouxeste, Leia, de que no interior não tinha acesso a câmera e microfone, alguns colegas colocaram que aqui em Porto Alegre também, né? Os computadores dos CRAS não têm acesso a câmera e microfone. A gente tem essa dificuldade nas reuniões, eles acessam participando dos celulares para poder, né, compartilhar, enfim. A Yara trouxe, né, que o SEMAS está gestionando a aplicação de recursos da reprogramação para dar condições tecnológicas para o CRAS e CREAS, no sentido de facilitar a participação virtual, câmera, som e Wi-Fi, reivindicando um pacote de dados para que os conselheiros e conselheiras das Coras possam viabilizar a participação deles nesse formato virtual, que a gente sabe da dificuldade que é, né?
Traz farrapos, traz da importância, o respeito pela política na sua integralidade, que a Ângela trouxe, que desde o governo Temer a gente está temeroso, né? Eu quero abrir o espaço para poder, de forma igualitária, vamos dizer assim, deixa eu só fechar aqui, que todos os conselheiros da executiva dos diferentes segmentos possam se pronunciar. A Jucemara está aqui com a gente, eu acho que o Cristiano também estava aqui. Acho que Tá aberto. da sociedade civil, eu vi que o Léo falou, a Yara, então eu quero aqui dizer que eu sou a representante do FONTAS, portanto, representante dos trabalhadores, né, no que compõe a executiva do SEMAS, e depois de toda essa fala da Leia, que é brilhante como sempre, né, eu acho que tem um ponto aí que a gente tem que levar em consideração, sobretudo na questão dos trabalhadores, né, que cada vez mais o trabalho está precarizado, né, não só para nós que somos trabalhadores municipais, né, somos trabalhadores estatais, portanto, mas, sobretudo, a vida dos trabalhadores das OSCs, né? Ixi, minha cadela se manifestando aqui. Há uma grande precarização no trabalho dessas pessoas, né? O vínculo já é precário por vezes, os salários não são compatíveis com a função, muitas vezes, né? Não há respeito em relação ao saber desses trabalhadores, há um rodízio muito grande, né? O que fragiliza também o trabalho nesse sentido para os usuários, né? Porque acaba não criando um vínculo. E essa nossa política da assistência social, a principal ferramenta é o trabalho, né? É o trabalhador, né? Não é um computador, não é uma máquina, é a relação, é o vínculo que se cria com os usuários. E eu acho que isso a gente tem que levar em consideração. E é importante que os trabalhadores aproveitem a conferência para também tratar desse tema, que é importante. Não se faz política pública, né? Ainda que seja realizada pelas entidades, mas é uma extensão da política pública, né? E, portanto, tem aí alguns princípios que devem ser prestar atenção. Então, uma boa conferência, uma pré-conferência, né, para todos nós, e vamos levar essa discussão em frente. Muito obrigada. Não sei se a Gelsa quer colaborar. A gente não tem perguntas no chat, tá, pessoal? Tá fechado, Gelsa, teu microfone. Só dizer assim para vocês que a gente tenha realmente as pré-conferências de uma forma que a gente possa atingir o nosso usuário, pensando em toda essa fala importante, né, que a Leia nos traz, pensando na equidade, pensando na proteção social, pensando nas nossas condições de trabalho. Estou aqui no SEMAS hoje representando a FASC, junto com o Cristiano e a Ana Rangel, e a gente está junto nessa caminhada e com um esforço muito grande, né, para que dentro das nossas condições a gente possa realizar as pré-conferências de tal forma que a gente possa realmente atingir o nosso usuário e que ele possa ter voz. Boa pré para nós. Boas pré. Quero me inscrever, Doris, mas só para questionamento. Pode falar, Yara. Primeiro eu queria cumprimentar a Leia pela apresentação sucinta, mas muito direta e clara, né? Eu acho que atinge bem aquilo que ela disse que faria com uma linguagem fácil. Acho que isso fica muito bom para o usuário, mas teve um ponto que ela colocou e eu acho que é importante que todos nós que estamos aqui nessa construção, e porque é o eixo que vai perpassar todos os demais, que é o eixo 2, que é o eixo do financiamento, e que normalmente a gente não aprofunda, mas a Leia fez uma citação muito
muito tranquila e pertinente, no sentido de que, quando o político fala sobre a sua plataforma, de que vai fazer ou não vai fazer, que é preciso que se veja, na questão do orçamento, se tem dinheiro para fazer. E eu acho que tem uma questão que a gente precisa ter um olhar muito atento, que é a questão do orçamento para assistência social. Se a gente pegar o histórico de orçamento da FASC nos últimos anos, vem decrescendo cada vez mais. Então, nós estamos perdendo o orçamento. E aí fica a preocupação, como é que se faz uma conferência onde se vai enumerar demandas e também, de repente, reiterar demandas que foram discutidas no plano decenal e que ficaram para trás, e a gente vai reiterar, vai discutir. Muitas das demandas que vão aparecer são demandas que já foram enumeradas em outros lugares, em outros locais, ou em outras ocasiões, ou mesmo em outras conferências. Porém, nós temos um problema aí. Se o orçamento da assistência social ele cada vez está menor, como é que nós vamos aumentar a demanda e como é que nós vamos atender a todo este processo que se criou, primeiro, pelo retrocesso na política de assistência social, segundo, pela própria pandemia, onde o contingente de pessoas que precisam da assistência social ele cresceu exponencialmente se não tiver dinheiro. Pego como exemplo o orçamento deste ano de 2021 e o que está previsto para 2022. O orçamento de 2022 previsto já está prevendo 27 milhões a menos do que esse ano. E nesse ano nós temos sempre a desculpa da falta de recursos. Há 2 anos atrás, perdeu-se 65 milhões de reais na política de assistência social. Então, se pegarmos os últimos 4 anos, nós vamos perdendo cada vez mais. Sem recurso, gente, por mais boa vontade que a gente tenha, a gente vai fazer política pobre para pobre. E isso tem a ver tanto com a questão do atendimento direto ao usuário, como também na questão da qualificação dos espaços que atendem esses usuários, os CRAS, CREAS, enfim, toda a estrutura da FASC, dos serviços que precisam atender. Então, acho que é importantíssimo a gente pegar esse eixo 2 e não considerá-lo como um eixo complementar, mas ele é primordial para o resultado da discussão de todos os outros eixos. Senão, nós vamos estar chovendo no molhado. Isso nós temos que atentar, que todas as regiões, que todas as CORAs, que todas as entidades pontuem esta questão do orçamento. Isso é extremamente importante, porque sem dinheiro, a gente sabe, não se faz política nem micro, nem macro, e não se qualifica nenhum atendimento e nenhum serviço. Era esse o recado que eu tinha que dar, porque é bem importante. O sinal está dado, 27 milhões a menos no orçamento do ano que vem. O que a Ana traz é super importante para a gente ficar atento, né, a essas questões que não são só os recursos humanos, né, e os tecnológicos, é preciso de recurso financeiro para que a gente possa dar continuidade a algumas ações. Eu vou ler um pouquinho do que está escrito no chat, tá? E, Leia, tu tem como fechar a apresentação? É que para mim aparece só o espaço, assim. Na realidade... Isso. Na realidade, interromper, né? Para poder... interromper. Isso. O que está aqui no chat
então a Marisete traz que será um grande desafio realizar a pré-conferência sem estrutura tecnológica. Nós, trabalhadores, utilizamos nossos telefones e dados móveis até para as reuniões de trabalho. Entendo que a parceria com as OSCs será importante, mas os equipamentos próprios não têm estrutura nem para as reuniões de Coras. A Gelson está parabenizando a Leia pela fala. A Fernanda Tedi coloca uma ótima colocação, eu acredito que seja sobre o que ela estava trazendo. A Beatriz Souza aponta, traz 2 questionamentos. Eu gostaria de entender como discutir as questões com o usuário, né? Pois entendo que todos podem discutir as 6 perguntas. Tem várias contribuições, vou ler mais uma, tá? Depois a gente divide. A Ana Séries traz, hoje a semana traz um aspecto essencial nesse debate, a destacar a necessidade de respeito e valorização dos trabalhadores, desde os de carreira quanto das parcerizadas. Tá, eu vou ler da Vanessa. Benjamin participando no fundo. Não, a Vanessa coloca que não tem perguntas, mas apenas ressaltar a Leia que aqui no Serviço de Convivência Pop Rua e Lê Mulher trabalhamos controle social desde a construção do planejamento das atividades a serem desenvolvidas no espaço conjunto com os usuários e que o controle social deve ser uma prática pedagógica, com certeza, né? Tem mais 2. Quer que eu leia junto ou deixo para depois? Acho que já tá bom, Doris, fazer um bloco para poder sistematizar. Senão confunde. Então, a gente tem as questões do que a Beatriz aponta ali. Viu? Sobre como discutir as questões com os usuários. Leia aí um pouco do que foi trazido. Bom, eu acho que todas as discussões podem ser feitas com os usuários, né? Uma pergunta que está ali, que todas as seis. Agora, discutir com os usuários, isso é uma construção, gente. Não é eu tenho, sei lá, o PAIF, que assuntos que eu discuto no PAIF. Eu não estou lá discutindo piolho nem sarda, né? Eu estou fazendo uma gozação, mas no meu tempo de estudante de serviço social, os temas eram assim, discutiu sarna e piolho, porque as crianças estão apresentando isso, então é um debate. Isso não tem nada que ver. Mas como que eu discuto a questão? Vou pegar um exemplo. Se ela está no PAIF, é porque, em tese, ela recebe Bolsa Família, porque a lógica do PAIF é essa. Eu vou atender as famílias que estão no meu território, dessas famílias que estão no território, eu vou atender quem está no Bolsa Família, quem está no BPC. Então, se eu fizer essa discussão, né, sobre o Bolsa Família, sobre o BPC, se eu colocar que isso são programas da política de assistência social, não uma vez, nem 2 vezes, e perguntar o que eles acham sobre isso, o que acham de tal programa, eu vou conseguir elaborando. Eu nunca me esqueço do encontro de secretários e de conselhos de assistência social que eu fui em Minas. Sabe como é que eles discutiam o Bolsa Família? Era numa encenação num bar, num boteco, eles bebendo, né? E aí uma recebe um ofício, uma carta, um ofício nada, recebe uma carta, daí ela leva lá para o boteco. A carta é essa, porque ela estava se considerando muito importante ter recebido uma carta, que não era comum. E ali, ao lerem a carta, o que eles falam? Do Bolsa Família. E aí, isso, claro, eram uns artistas, era um teatro que estava representando a discussão sobre o SUAS. E eu tenho várias alternativas. Agora, o que não pode acontecer, que para mim, no caso, foi uma surpresa muito grande,
quando eu participei da comissão eleitoral do CEAS e as entidades de usuário se inscreveram, é que eles nunca se viram. Sabe o que é citar Conselho Municipal de Saúde, discutia medicamentos, relatório que eles faziam, né? Falavam de medicamento, falavam do Conselho da Criança e do Adolescente, não tem uma vez citado o SEMAS, uma vez citado o Bolsa. Eu acho que quem pode falar melhor que eu é ali o que está escrito, é o ILE Mulher. Eu acho que, cadê além da Yara, tem a Vanessa. Eu acho que tanto a Yara e a Vanessa podem dar um exemplo prático de como que é feita a discussão, sei lá, do centro de convivência ou do centro pop, de um tema que perpassa ali. Agora, não é, isso eu sempre disse, concluindo, não é, bom, agora vai ter a pré-conferência, eu vou discutir isso, vou discutir a política. Não, eu vou discutir o serviço, o programa que ele está utilizando. Não sei, Vanessa e Yara, se vocês querem complementar. Acho que desculpa, a Vanessa tem mais propriedade, porque a Vanessa está na linha de frente agora, né? Eu sou bastidor agora. Só um exemplo que eu posso dar, eu moro aqui colado ao Centro Pop 2, é 2, Yara? Não, é o Centro Pop 1, é o Santana. Não, da Santana Centro Pop. Então, eu saio da minha casa, passo na frente do Centro Pop, o que eu vejo? Estava o grupo todo no dia da manifestação em defesa, né, do SUAS, estavam eles lá com cartaz, os servidores estavam juntos, é óbvio que estavam, mas os usuários estavam com cartazes com banda. Quer dizer, isso tem que ter sido discutido com eles, falado com eles. Continua, Vanessa. Tudo bem, Léa? Tudo, Vanessa. Desculpe te pôr na fria aí, mas eu acho que vocês têm um trabalho excelente nesse sentido. Não. Na verdade, eu coloquei ali, né, no chat, um pouco do que a gente faz, né, enquanto controle social. Sempre a gente trabalha nas oficinas de cidadania, lá desde a última conferência, a gente trabalha a questão do conceito, que espaço é esse, né? No entanto que o serviço, a gente já teve representante da população em situação de rua que foi para a conferência, né? Participou enquanto delegado. E quando eu trago ali que é uma prática pedagógica, porque a gente precisa trabalhar isso no cotidiano, no acesso do serviço, né? Eles entenderem que espaços eles estão inseridos. Não adianta um usuário ir ou participar de uma Coraz ou participar de qualquer outro espaço que vá fazer a discussão da política sem entender que política é essa. Primeiramente, ele precisa entender que serviço é esse que ele está inserido, que rede é essa de serviços que ele acessa. A gente traz aqui um exemplo, né? A gente trabalhou agora já as pré-conferências, o ILE a gente já trabalhou integrado entre os 3 serviços, que é todos os serviços da instituição, a gente dividiu todos os eixos e fizemos essas discussões. E a gente compartilhou entre os serviços os achados, né? A partir da temática da conferência. Quando eu trago ali que a gente já vivencia a questão, né, de poder estar deliberando e pensando sobre esses espaços de acesso, é que todas as atividades, todo o planejamento do que a gente faz dentro dos serviços, elas passam por assembleia com os usuários. Então, essa formulação ela é conjunta, a gente trabalha na via do direito e do dever e na informação. Eu acho que controle social, ela perpassa, no primeiro momento, ao acesso à informação, esses usuários saberem dessas informações e vivenciarem essa política na parte prática. É isso. Quando a gente fala a parte prática, é quando a gente trabalha com eles isso no dia a dia do serviço. E é isso, que nem agora o processo de vacinação. A gente vem trabalhando isso há muito tempo, né? Vem trabalhando quais os reflexos, o que poderia acontecer de questões, se toma vacina, o que pode ter, quais sintomas, porque para eles também é uma situação nova, né? De trabalhar a questão de conscientização
do uso das máscaras. Então, acho que tudo isso também perpassa este cenário. Então, a gente reafirma, né? Entendendo o serviço de convivência, esse serviço que é pioneiro e aonde a gente trabalha com esses usuários nas suas diversas proporções, a partir da interação deles neste planejamento. Precisa não só a gente formular a política a gente traz aqui o recorte Pop Rua, mas eles precisam, não é para eles, é junto com eles. E isso também se estende à política pública de assistência, não é fazer a política, mas também eles comporem junto, né, neste processo. É que é uma lógica, né? A gente trabalha nessa perspectiva e nessa lógica e dá muito certo. Dá muito certo, porque quem faz parte desse contexto, quando esse usuário ele compõe esse contexto, ele consegue ter a visão e a clareza muito maior do que ele está acessando, enfim, todos esses processos. Então, são diversos processos que a gente trabalha controle social, desde a formulação de atividades que eles executam, que eles deliberam, que eles são, né, os multiplicadores para os outros nas atividades. Isso é controle social, isso é cidadania, isso é construção da cidadania. Eu vou falar mais se não falando. Eu acho que, além eu citei o ILE Mulher, mas tenho certeza que várias outras entidades aqui e também os equipamentos da FASC conhecem de sobra como trabalhar essas questões. Uma das coisas que eu falo sempre, se eu estou trabalhando com jovem no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, e tenho um educador físico, né, um professor de educação física, eu não vou fazer jogo de futebol por fazer. Se eu estou fazendo jogo de futebol é porque eu tenho algum objetivo na realização e na utilização daquele jogo. Quer dizer, isso está tudo dentro de um planejamento. O jogo de futebol não é para ocupar o tempo da gurizada, porque eu não sei o que eu vou fazer. Vamos jogar futebol. Não, ele vai jogar futebol porque no planejamento que os técnicos fizeram e vão utilizar essa modalidade que a gurizada gosta, mas porque tem objetivo até para discutir o controle social, porque se eu estou jogando futebol, eu tenho que saber. Então, tem várias questões, a mesma coisa com relação às famílias, né? Qualquer atividade que eu vou fazer, se eu quero discutir a política de assistência social, se eu quero discutir um tema específico de controle social, o conjunto das ações que eu desenvolvo, que nem foi colocado, por trás tem uma proposta pedagógica nas ações dentro da política de assistência social. Eu não sei se o que eu estou falando está ajudou quem fez ajudar no sentido de colaborar quem fez a pergunta, ou se está achando que é papo furado, né? Mas essa é a minha vivência. O último exemplo que eu vou dar, quando eu trabalhei com gurizada, eles queriam falar de sexualidade e não conseguiam, né? Hoje já não deve ser assim. Daí o que eu fiz? Eu levei cerâmica. Eu, assistente social, não era oficineira, nada, mas levei cerâmica para eles. Bom, desencadeou, porque eles começaram a fazer os órgãos genitais com a cerâmica, e aí conseguiram verbalizar, era tudo gurizada pré-adolescente, e conseguiram verbalizar as demandas e necessidades que eles tinham. E foi uma discussão muito interessante que eles tiveram. Claro que eu também tive que me preparar, né? Porque eu também não tinha domínio de tudo, eu era uma guria, né? Quando eu fui fazer estágio. Então, mas só para dizer que tu tem diferentes formas de discutir diferentes assuntos e diferentes estratégias, né? Para fazer as discussões sobre os temas. Doris, eu acho que eu estou falando demais, né? A dificuldade é querer cortar vocês, né? Ou ter que cortar vocês, né? Não tem.
Gostei. Está muito chega a doer, perfeito o que a Vanessa trouxe, né? Toda a explanação do que é o controle social. O controle social não é só o conselho, né? São todos os espaços. Ele é anterior ao espaço do conselho, né? A Leia trouxe um exemplo, eu lembrei, eu vou ter que contar rapidamente, né? Eu trabalhei no interior, numa cidade de pequeno porte, e num serviço de convivência que as educadoras estavam trabalhando massinha de modelar, né, num local de extremo risco e vulnerabilidade, risco de vida, assim, o tráfico imperava, assim, muitas mortes naquela época. E num dos dias que as crianças estavam extremamente agitadas, elas deram a massinha de modelar e eles fizeram cigarros de maconha e o cachimbo do crack, né? Então, a gente tinha educadoras que nem sabiam o que era. Então, a gente viu que né, que tinha uma via por onde conversar e o que eles queriam trazer, né? Então, é uma forma de também trabalhar a participação e buscar referência no que as crianças, ou o que está afligindo, né, mais urgente nas comunidades, nas famílias. Eu vou ler o que tem aqui de contribuição. Bombou agora, gente. Hein? Então, a Ana Célia traz que as linhas de reflexão trazidas pela Leia foram essenciais e muito ricas. A Marilu traz que o governo municipal trabalha para precarizar os serviços, para poder trocar os servidores por terceirização, onde os vínculos são mais fragilizados entre trabalhador e entidade. Algumas manipulam os trabalhadores, algumas não. Outras não, né? Enfim. Quem tirar recursos dos direitos dos trabalhadores, querem tirar recursos dos direitos dos trabalhadores, mentindo que vai ter mais creche ou fechar buracos nas vias, né? Também tem um apontamento que outra questão são o não atendimento das demandas apresentadas nas conferências anteriores, né? As equipes acabam sendo cobradas e essa situação desmotiva a participação dos usuários, né? Falando um pouco disso e da pergunta que veio anteriormente, né? Tem o Viva Paulo Freire aqui, da Vanessa. A Manuela Ponto daqui gostaram muito da ideia da Leia. Penso que o grande desafio é fazer essas discussões no período de pandemia, com menor contato presencial com os usuários com inexistência de equipamento tecnológico do usuário e dos equipamentos da assistência, sem atividades coletivas e respeitando todos os cuidados para evitar a contaminação por Covid. A gente também entende que esse é o maior desafio desta conferência. São mais de 20 anos, outra colaboradora, mais de 20 anos de participação das conferências de assistência social e precariedade permanece. Atualmente, com a pandemia, são necessários recursos tecnológicos que os trabalhadores que têm que investir exatamente no momento que o governo retira direitos, né? A Yara traz também, complementando, acho que o que ela trouxe ali em relação ao financiamento, para reflexão sobre o orçamento da FASC. Em 2019, eram 239 milhões. Em 2020, 174 milhões. Para 2021, 202 milhões. E para 2022, ele cai novamente para 175 milhões. Né? Se quiser, depois a gente repete de novo quando a gente falar um pouco mais sobre financiamento. Está anotado aqui. A Vanessa reitera que tem que fazer sentido todas as atividades organizadas e planejadas, né? Tem outra contribuição da Juliana. São temas que precisam ser trabalhados desde a infância e adolescência de forma lúdica e interessante para cada faixa etária. A Beatriz, ela disse que se sentiu contemplada com o teu retorno, Léa. E aí era aponta de novo que o relato da Vanessa defender direitos é questão de cidadania, né? Eu vou pedir para a Leia, infelizmente, né, fazer Só fazer uma rápida colocação do Ares antes. Sim. O que a Leia ali estava contando da história, que eu botei Viva Paulo Freire, porque é da pedagogia do oprimido, né? Então, do oprimido, quem tiver as suas habilidades, que quiser estudar um pouquinho, acho que é uma bela metodologia para a gente trabalhar com o usuário. Em alguns momentos, a gente consegue estar trabalhando através da pedagogia do oprimido e do teatro do oprimido. Então, acho que... E sempre quando eu escuto a Leia falar, eu lembro que eu tenho que participar aqui da minha região, que eu estou metida sempre em tudo e não participo da minha região, da parte de controle social da minha região aqui na Norte, como cidadã. Eu acabo só me metendo nas coisas como assistente social e a Leia agora me lembrou uma coisa muito importante, que a gente tem que participar como cidadã. Muito obrigada. Não fala assim, eu fico envergonhada. Mas às vezes a gente precisa se relembrar de algumas coisinhas. É bom isso. Então, Doris, vamos para o segundo tema, então.
Tá. Porque o povo já deve estar cansado, depois tem que dar um intervalo, porque ficar sentado não dá, né? Nós vamos fazer um intervalinho daqui a pouco. Depois então tá. Agora é bem mais rápido. Tá, peraí que eu vou lá procurar. Tá, tem uma contribuição do Kraslomba, eu vou lendo enquanto tu tá organizando aí, né? Mais uma para a Yara deu um oi para a Bia da Cruzeiro, né? E o Kraslomba traz que o desafio é organizar uma pré-conferência depois de tantos meses em pandemia, durante a maioria dos meses sem direito a fazer trabalho remoto, demora na realização da vacina, do RH no limite, por ter que atender a demanda de atendimento triplicada e acompanhar o agravamento considerável das situações das famílias, com a maioria dos serviços em trabalho remoto, INSS, defensoria, escolas, né, com atendimento só remoto, e as famílias sem acesso a telefone e celular. A gente percebeu que esse é um dos maiores desafios, né, poder, como costurar a garantia de direitos com a falta de acesso à tecnologia que tem sido a única forma, na maioria dos locais, né, de garantir atendimento, assim. Vou deixar uma sugestão no final de alguns lugares que estão fazendo essa discussão também, tá? Pode ir, Lé. Dori, só uma questão que eu acho que é importante, que acho que também lá no início, quando a Leia fez referência, né, que tem municípios pequenos aí do interior, que muitos deles não têm a estrutura e que muitas vezes os técnicos participam, enfim, de reuniões sem conseguir falar. Teve ali também manifestações que Porto Alegre também enfrenta esse problema, que existem CRAS que também tem esse problema. Então, acho que isso tem que, inclusive, ficar demarcado aí e encaminhado para o CEMAS, para que o CEMAS também possa estar vendo junto à FAS, que é essa questão. Porque estamos falando em controle social, estamos falando em participação no município de Porto Alegre, e a gente tem colegas aqui que estão dizendo que essa é a estrutura que os equipamentos de CRAS têm. Então, que fique registrado aqui para que o CEMAS também depois possa estar averiguando essas situações, esses locais, para se poder ver qual é a providência que se possa tomar, tá? Sim, obrigada. A gente fez a leitura, vai ter que estar registrado. Eu acho fundamental essa fala da Ana. Sabe que eu fiquei chocada, surpresa com as gurias dizer, eu imaginava que era só no interior. Não. Não, Léa. Nos municípios de transporte, eu imaginava isso, agora eu estou vendo que não. Não. É a mesma situação em Porto Alegre. Pois é. E não é em alguns lugares, são em vários equipamentos. Vários, né? Que coisa séria. Não, Léa, inclusive, eu fiz o registro aí dentro do chat. Eu vi, sim. Que a gente, ontem mesmo, a gente discutiu isso, a respeito dessas questões do acesso dos CRAS. Não adianta ter computador antigo que não tem câmera, que eles não podem participar, não tem Wi-Fi, então daqui a pouco tem internet só num computador, e os trabalhadores dos CRAS, dos CRIAs, para poder acessar uma reunião aí, tem que utilizar seus próprios smartphones, gastando do seu plano de dados. Isso nós temos consciência e já discutimos ontem, justamente porque apareceu um recurso do IGD para reprogramação. Exato. E nós já estamos atuando em cima disso aí, tá? Porque isso é controle social em cima dos trabalhadores. Nós sabemos disso. Do Estado em cima. Ângela, parceira sempre, tu sabe, né? Sim. Essa discussão nós fizemos ontem, eu e a Jucemara colocamos essa questão, né? Que nós queremos dirigir uma grande parte desses recursos aí que veio, como tu sabe que quando vem reprogramação vem com uma determinada proposta e nós não aceitamos a proposta e fizemos essa outra porque nós queremos realmente que facilite o trabalho que dê condições para os trabalhamos e, com isso, garanta uma qualificação de atendimento aos próprios usuários também. Tá? Então, estamos fazendo. Ótima notícia. Bom, então, gurias, eu vou para o eixo 4, que é gestão e